Bem-vindos ao podcast Design Vernacular, uma viagem pelos estados do Brasil. Hoje exploraremos o rico universo do design vernacular em diferentes regiões do país. Esse podcast é uma produção dos estudantes do primeiro período do curso de Design de Produto da Universidade do Estado de Minas Gerais, para a matéria de Metodologia Científica. Iremos compartilhar com vocês nossas pesquisas e perspectivas sobre o design vernacular em diferentes estados do Brasil. Bora lá! Definindo o design vernacular, a gente começa então dizendo o que significa o design vernacular. Esse segmento do design ele se refere ao estilo que surge de forma orgânica e espontânea, que é enraizado na nossa cultura dentro de um contexto social e de tradições de uma determinada região. No Brasil, temos um rico conjunto de influências culturais e étnicas que moldam o design vernacular em diferentes partes do país. A gente vai começar então com o Rafael. Ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre as características distintas do design vernacular mineiro. Vamos lá, Rafael? Claro, Minas Gerais é um estado rico em cultura e tradições, e isso o design vernacular reflete essa pluralidade. Então, quanto disso, eu queria destacar dois aspectos desse design que é feito pelos não designers. Um é aquele que se ancora na tradição e no resgate das práticas populares. É possível a gente perceber a influência da arquitetura colonial, os azulejos tradicionais, os móveis de madeira que são característicos das regiões do interior. Isso é muito perceptível no que normalmente se chama as construções da casa do homem comum. Então a gente vê isso na decoração, nos encampamentos de crochê e tricô, que são utilizados para enfeitar os móveis da casa, o uso de retalhos nas coxas com padrões que são muito similares à da azulejaria portuguesa, o uso das cores vibrantes, que são características também da cultura banto, dos povos que foram escravizados preferencialmente aqui para as Minas Gerais, por conta do conhecimento já prévio no trabalho com ferro, com os minerais. A gente percebe isso também nos mobiliários improvisados, em especial aqueles que são de uso externo, foram comumente feitos com caixotes, troncos de árvores, ripas de madeira, na produção dos objetos funcionais, como os pegadores de fruta das árvores, os fogões a lenha, muitas vezes que são também enfeitados com azulejos, com o uso do cimento queimado, com cores sólidas que são características dessas áreas rurais. Na arquitetura a gente vê isso no meio do uso da argila com formas de controle térmico e aparato estético também, permitindo uma volumetria branca que é muito similar das casas coloniais, mas feitas pelo material abundante das regiões, principalmente perto dos povos ribeirinhos. Bom, também se usa os troncos na construção das estruturas, dos telhados, no paisagismo. A gente percebe isso na presença de jardins funcionais que mesclam as plantas ornamentais, rosas e flores com plantas que são de uso ritualístico, medicinal, como arruda, manjericão, flores e plantas feitas para se utilizar em chás. E o segundo aspecto que eu queria destacar é o da produção desse design vernacular urbano, que é muito evidente nas ruas da capital, aqui em Belo Horizonte, nas produções de mobiliário a partir de baldes e concretos, para a produção de bancos, as caixas de papel e de madeira com bancada para vender formal de produtos nas ruas, os fogareiros voltaram a partir de latas de tinta, muito usado na venda dos amendoins torrados pelos bares da região, a própria organização das mercadorias, os carrinhos e bancos que são muito similares ao que os antigos caixeiros viajantes faziam, são muito utilizados até hoje pelos vendedores ambulantes da cidade. A construção de carrinhos térmicos a partir das caixas de isopor e outras criações que são utilizadas pela população em geral para principalmente a venda nas ruas da cidade. No que diz respeito ao design gráfico, acho que um dos pontos que são importantes da nossa atenção é a construção pictórica de mascotes que representam os produtos, representam a loja ou o nome do empreendimento, a prática que é realizada naquele lugar, o uso das fontes coloridas, em especial o azul e vermelho, nos letramentos populares e as fontes estilizadas.
que são em geral mais arredondadas, sem uso de serifo, de ador, e que não seguem rigor em relação ao tamanho, espaçamento, até mesmo em relação à ortografia, né? Elas ficam presentes nas fachadas, nas placas, em indicativos que exemplificam, né, essa prática corriqueira do design vernacular, né? Eu queria, inclusive, sugerir para os ouvintes que buscassem pela página do Handpaint Brasil, que possui uma coletânea enorme dessas peças visuais, não só em Minas Gerais, mas no país como um todo. Muito bom, Rafael. Obrigada por compartilhar com a gente esse aprendizado todo, né? Fica aí a dica dele, pessoal, para vocês irem pesquisar mais, né, sobre o design vernacular de todo o país. Indo um pouquinho agora para o nordeste do país, a Laura vai falar com a gente sobre o design vernacular na Bahia. Ela vai dizer as principais características e explicar um pouquinho melhor para a gente sobre esse design vernacular baiano. O design vernacular na Bahia é uma expressão vibrante da cultura afro-brasileira. É um reflexo da religiosidade, das festas populares e das tradições culturais do estado que transmitem alegria, história e uma conexão profunda com as raízes culturais. Podemos destacar o uso das cores intensas, a presença de elementos religiosos, como a fita do Senhor do Bonfim, e a utilização de materiais como palha, a cerâmica e a madeira, marcantes na capital Salvador. Em outras regiões do estado, como no interior, pode ter algumas outras tradições que são marcantes para a cultura, como a elaboração dos próprios objetos com materiais disponíveis nas regiões. Essas técnicas contribuem economicamente e trabalham com a criatividade de todos que executam. Um exemplo desse design vernacular, onde o material ganha um ressignificado, é mostrado no artigo O Potencial Criativo do Design Vernacular, analisando brinquedos artesanais de marisqueiras, de Tamires Maria Lima Gonçalves dos Santos, onde as marisqueiras relatam como fazem os brinquedos por meio de materiais os quais tinham acesso, como é o caso de Dona Iraci, que teve uma infância direta com a fazenda e a roça, onde sua família tinha uma plantação de milho, que acabou sendo a matéria-prima e o estopim para a criação de seus brinquedos, como no caso a boneca feita de milho. Que, por curiosidade, a boneca é um brinquedo próprio das festas de São João, festa típica das regiões nordestinas brasileiras, que acontecem na época de colheita da safra de milho, de junho e julho, e que com a industrialização acabou perdendo essa característica, já que torna-se frequente a compra de boneca de plástico ao invés da criação com a boneca de milho. Para a construção da boneca de milho, é utilizada apenas espiga de milho e gravetos para a base e tecidos e tintas para a caracterização, podendo ter diversos tamanhos para atender diversas idades, além de que são materiais que não poluem o meio ambiente, sendo assim, um dos principais fatores que o designer deve se preocupar ao se fazer um projeto, e que com a sustentabilidade que ele causa no mundo. Esse é um passo importante para a elaboração. Agora, pessoal, vou falar com vocês sobre o design vernacular pernambucano e quais elementos caracterizam esse design, né? A cultura popular nordestina, ela é representada por elementos como a renda, o barro e a estilogravura, e essa última é muito utilizada na produção de cordéis. A arquitetura colonial e o artesanato são fontes ricas de inspiração para o design vernacular pernambucano, conhecido por sua herança cultural e contribuição significativa para o design vernacular brasileiro. Em Pernambuco, isso reflete a diversidade cultural e as influências indígenas, africanas e europeias presentes no estado. Uma característica marcante é a presença de azulejos portugueses nas fachadas de casas antigas em Olinda e Recife.
é uma expressão que resgata a história e valoriza a identidade cultural do Estado. Aqui vamos dar destaque à tipografia vernacular urbana e ao estudo de um nome que se destaca nesse contexto, que é o de Fátima Finizola, que realizou uma pesquisa sobre o letreiramento popular em Pernambuco. Vamos destacar a importância dela, né, que ela dá às manifestações espontâneas do design formal, que muitas vezes são negligenciadas pela academia e pelo mercado. Durante o estudo, é apresentada a influência da pós-modernidade nos processos do design vernacular e a fusão entre os elementos estéticos e recursos técnicos advindos das vanguardas europeias. É destacado como não só os nordestinos incorporam as influências estrangeiras às heranças culturais de matrizes para criar uma identidade brasileira com temáticas nacionais no design tipográfico. Finizola nos atenta à importância da tipografia vernacular, que também são chamados de letreiramentos, e chamam a atenção pelo registro das vozes de uma periferia reprimida feitos na paisagem urbana das cidades, nos espaços públicos do centro e que revelam hábitos e costumes de um povo. Essa produção influencia o mercado formal, já que é uma forma objetiva e próxima da massa, né, das pessoas que estão ali no dia a dia vendo aquelas produções. Mas é ameaçada pela falta de registros históricos, falta da valorização como um bem da cultura popular brasileira, além da própria apropriação pelo mercado formal, que muitas vezes não reconhece o popular como algo original e inspirador. Caso vocês ainda não tenham familiaridade e não tenham entendido ainda o que são esses letreiramentos populares, né? Ele se trata daqueles cartazes coloridos, né? Muitas vezes em sacolões, supermercados, bares, que nós vemos pela cidade, que fazem parte do nosso dia a dia. Então a gente já é tão familiarizado com essa produção cultural que a gente nem percebe a relevância que ela tem para a cultura popular brasileira, né? Para falar um pouco mais agora de Júlia, que vai compartilhar com a gente o design vernacular no Amazonas e os elementos-chave desse estilo na região. Por ser uma região de fronteira periférica, a Amazônia ela apresenta características que diferenciam ela de outros espaços urbanos e rurais, mundo afora, né? E eles se somam desde os conflitos territoriais capitalistas, que acontecem dentro das suas matas fechadas, ou até mesmo em áreas urbanas, até a exploração de cores e movimentos que tomam corpo em suas cidades. Então, apesar disso, quando profissionais das mais diversas áreas debruçam um olhar sobre a Amazônia, eles precisam realizar um esforço enorme para enxergar ela de fato, de tantas que são as suas nuances e de tão forte que é o imaginário que foi criado sobre a região. Então não seria diferente no universo do design, onde existe a tipografia, o letreiramento e a caligrafia também. A primeira sobre o aspecto a primeira pode ser entendida sobre dois aspectos, como a organização visual da linguagem escrita, independente de como é produzida, e também ao se relacionar ao design e ao uso de letras por processo mecânico ou digital. Serão utilizados aqui 3 exemplos para a gente poder demonstrar o lettering popular presente na região. Primeiro, a gente encontra as pinturas nas embarcações ribeirinhas amazônicas. A segunda, a comunicação utilizada nas faixas das aparelhagens do Tecnobrega, espalhadas pelas periferias de Belém. E por último, a gente pode ver os desenhos de letras pintados manualmente nas fachadas de pequenos comércios da cidade de Belém. Então, por fim, existem os mercados populares e a sua relação com a pintura manual presente em suas fachadas. A gente encontra os caminhos do achado da pesquisa que giram em torno da área urbana de Belém, porque a gente acredita que a metrópole da Amazônia ela pode oferecer um rico repertório visual, tanto para a análise da cultura tipográfica quanto popular da periferia, e ainda é pouco analisado.
Para isso, nesse podcast, a gente busca criar um diálogo entre os conceitos essenciais relacionados ao assunto do design, como o design, a cultura, a comunicação e a identidade. Já que um tema tão rico necessita do envolvimento de áreas interdisciplinares para ser compreendido. Nesse podcast, a gente abordou um pouco a questão conceitual do design e de seu segmento vernacular. Porém, essa investigação maior será como esse design sobrevive na periferia urbana e de que forma ele influencia na comunicação no visual realizada pela cidade. Esses foram alguns pontos que podemos dizer sobre a Amazônia e a sua tipografia. Obrigada. Por fim, e não menos importante, o Leonardo vai falar pra gente sobre o design vernacular em São Paulo e como esse design se manifesta no estado. Vamos lá, Léo! Claro! Em São Paulo, o design vernacular reflete a diversidade étnica e a urbanidade da maior metrópole do país. E é um estilo que se adapta às necessidades da vida moderna, mas também resgata elementos históricos e culturais. Podemos observar por lá a presença de elementos arquitetônicos, como os sobrados antigos, as fachadas de azulejos e os grafites que temos no ambiente urbano. Além disso, o design vernacular paulista se manifesta na criação de designers contemporâneos que exploram a identidade do local, com móveis feitos de materiais reciclados e produtos que resgatam a cultura caipira do interior do estado. É uma expressão dinâmica que reflete a pluralidade e a criatividade presentes em São Paulo. O vernacular, na mesma metrópole brasileira, é bem abrangente a ponto de que se estende além da tipografia vernacular usada em letreiros e cartazes e deixando sua marca em objetos e criações que visam auxiliar o dia a dia de trabalhadores independentes ou até mesmo as donas de casa, trazendo fortes inspirações na tradição, sendo elas feitas por não designers, visando apenas o valor de sua utilidade, como por exemplo o camelô ambulante, que cria seu próprio carrinho para atender suas necessidades de vendas, ou até mesmo o design vernacular industrial. Eu poderia dizer a famosa jarra de suco em formato de abacaxi, um objeto muito conhecido e que tem uma grande carga vernacular em sua criação. Explorando um pouco mais do design criado por não designers, podemos falar a forma abrangente de pessoas que vivem dia a dia com o design vernacular, que só mesmo de mencionar você já consegue visualizar o que é, como vendedores com característico carrinho de milho, expositores de rua com meias e luvas, ou até mesmo o carrinho de cachorro-quente. E pegando este como gancho, esbarramos no design vernacular industrial, que pega essas criações e as produzem em larga escala, assim comercializando o design vernacular criado pelo povo. Após essa incrível jornada pelo design vernacular em Minas, Bahia, Pernambuco, Amazonas e São Paulo, percorrendo um pouquinho do Brasil, podemos concluir que o design vernacular aqui no país é uma manifestação rica e diversa que reflete a identidade cultural, as tradições e as influências de cada região. Por meio de materiais, técnicas e elementos simbólicos, o design vernacular se conecta com a história, a natureza e a sociedade, transmitindo a essência de cada localidade. É uma forma de expressão que preserva a memória coletiva e valoriza as raízes culturais do país, já que é um design que é feito pelo povo, com as condições que são dadas e as necessidades que eles têm também. Agradecemos aos nossos convidados, Rafael, Laura, Jéssica, Júlia e o Leonardo, por compartilharem seus conhecimentos e experiências sobre o design vernacular em seus respectivos estados. E a você, nosso ouvinte, agradecemos por nos acompanhar nessa jornada pelo Brasil através do design vernacular. Até a próxima edição do nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e pesquisem um pouquinho mais a respeito do tema. Até a próxima. Tchau, tchau.